Olá, seja muito bem-vinda a este belíssimo canal no YouTube. O meu nome é Thaís e no vídeo de hoje eu venho comemorar um mês de São Paulo, respondendo as principais dúvidas sobre como é que funciona morar aqui nessa cidade. Vem comigo! Bom, eu acho que eu não preciso nem falar que todas as minhas respostas são fruto da minha opinião pessoal e também das minhas primeiras impressões. Possivelmente as minhas ideias vão mudar com o passar do tempo e com as experiências que eu tiver aqui. Mas de todo modo, acho que é interessante como conteúdo para as pessoas que têm vontade de vir para São Paulo, ou então quem tem curiosidade mesmo sobre como é que tem sido, né, esse momento aí, essa etapa da minha vida. E uma das perguntas que mais me fizeram foi sobre o melhor e o pior de morar aqui nessa cidade, né? Então eu vou responder começando pelo melhor, que é aquela questão de sempre ter o que fazer, assim, não é exagero mesmo. Eu sei que é bem clichê, né? Muita gente fala, nossa, São Paulo, você quer um sorvete de pistache feito pelas freiras virgens do Himalaia às 5 da manhã e vai ter. Não é bem assim também, né? Mas tem muito o que fazer. É uma cidade meio infinita, ela é muito grande, tem muita coisa abrindo o tempo inteiro, tem muita coisa cultural, então assim, a rua te chama a todo tempo, tem muita coisa para ser vista. Então eu acho que essa é a melhor parte de São Paulo, assim, poder fazer muita coisa, ter muita possibilidade, você pode visitar muitos restaurantes sem repetir nenhum, você não enjoa dos lugares, e isso é incrível. Mas a pior parte, que eu diria, eu acho que é para ter acesso a tudo isso, você precisa, claro, não para tudo, né, mas assim, para muitas coisas, você precisa ter grana, porque haja dinheiro para viver aqui, o custo de vida realmente é mais alto, e também você precisa de tempo para poder se deslocar. Como a cidade é enorme, algumas coisas demoram mais do que o normal, do que aquilo que eu estava acostumada. Para o paulistano, ficar tipo 40, 50 minutos no trânsito, natural. Para uma pessoa que veio de Curitiba, tipo, se eu pegava assim, meia hora de trânsito, eu dizia que atravessava a cidade, já ficava tipo, meu Deus, é muita coisa e tal. E aqui não é bem assim, né? Aqui, para percorrer realmente longas distâncias, tem situações em que você fica horas no engarrafamento. Passei por isso, inclusive, recentemente com os meus pais, porque meu pai pegou uma saída errada e a gente ficou 1h30 para voltar para minha casa. Lá da Marginal até a Vila Mariana, então puxado o negócio. Mas enfim, eu acho que é isso, assim. Tem muita coisa, mas o acesso a essas coisas, tanto pela questão financeira, né, tipo, não ter grana para fazer tanta coisa, e também a questão de tempo, de deslocamento, isso interfere um pouco, então eu acho que tem sido a parte um pouquinho mais diferente, eu diria. Não sei se é realmente o mais difícil. Dinheiro a gente trabalha, vamos em frente, aos poucos vai conhecendo, vai fazendo as coisas, e o deslocamento faz parte do show, né? É uma cidade grande, não tinha como ser diferente disso. Também me perguntaram, meu Deus, Thaís, mas realmente São Paulo tem tanta gente quanto parece? Sim, tem muita gente aqui. Como eu disse, é uma cidade muito grande, muito infinita, com um monte de possibilidades e também com muitas pessoas. Eu acho que a dimensão que você pega disso é especialmente quando você anda de metrô ou vai até o centro, o coletivo, na Avenida Paulista, cheia de gente e tal. Então você vê, meu Deus, como é que cabe essa galera toda, né, dentro do mesmo espaço. Claro, é um espaço enorme, mas ainda assim com uma população bem gigantesca, né? É uma megalópole aqui, então tem milhões de pessoas morando. E é curioso, assim, às vezes eu fico observando, assim, cada pessoa individualmente, né? Se eu tô num ambiente, assim, muito cheio, especialmente no metrô eu gosto de fazer isso. Eu fico tentando imaginar a história de cada uma, de onde elas vêm, pra onde elas vão, e imaginar que tem, assim, realmente muitas chances de você esbarrar com muita gente aqui e de conhecer muita gente diferente, com backgrounds de vida diferentes também. Então eu acho isso bem fascinante, na verdade. Às vezes acaba dando uma cansada se você, por exemplo, tem que se deslocar para o trabalho todos os dias, né? Seja de carro, por exemplo, né, para ficar no trânsito e tal, ou até de transporte coletivo. É assim, estressante, né? Porque é um batalhão de gente, é muita gente assim com pressa, e você se sente meio que, mesmo que você não esteja com pressa, tipo, você sai com aquela galera do metrô pra trocar, por exemplo, né, de linha, e aí todo mundo passando, e daí você, meu Deus, tem que correr, então dá um estresse meio coletivo, assim. Mas eu não me sinto sufocada com isso, assim, eu acho que é uma característica, e mais uma vez já esperava isso da cidade, acho até interessante, assim, embora em alguns momentos não seja, meu Deus, a melhor coisa do mundo, mas também faz parte do show. Falando de gente, né,
Uma outra coisa que perguntaram bastante também, que eu achei bem engraçado, foi se tem diferença, né, entre os boys curitibanos e os boys paulistanos. Como é que estão os crushes? Então assim, devo dizer que cheguei aqui, né, tem mais de um mês, e que usei o Tinder tipo umas 2 semanas, mais ou menos. E aí eu parei de usar, não por causa dos caras, mas porque realmente eu ando bem sem tempo, irmão. Tenho focado em fazer muitas coisas e ficar conversando e conhecendo gente não é muito bem ali o meu foco do momento. Dá trabalho, né? Bem ou mal a gente perde um tempão, assim, conhecendo, explicando quem a gente é, e daí marca de sair, não sei o quê. Então acabei não saindo com ninguém aqui. E também não dei muitos matches com boys paulistanos legítimos. São Paulo tem muito disso, né? Tem gente do Brasil inteiro. Então acaba que os legítimos boys paulistanos ainda não caíram muito bem na minha mão. Acho que eu dei match com um só. E o cara é super bom de conversa, gente boa e tal. Acho que tem talvez uma diferença de que os caras são mais ativos. Até os caras do resto do Brasil. O curitibano é muito lento, né? Ele demora pra chamar pra sair. Não entende as diretas às vezes que você dá. Enfim, é um cara um pouco mais parado, digamos. Aqui as coisas se desenvolvem mais rápido. Os caras chamam mais rápido pra sair. Eu acho que as coisas têm ali um fluxo diferente. E também acho que você conhece muito mais gente, assim, tipo, na rua, nos rolês, os caras se aproximam, eles não têm vergonha de conversar, eles chegam, eles são abertos. Então isso pra mim é muito legal. Mas não diria que é uma característica só dos paulistanos, mas sim dos boys de qualquer lugar do Brasil, menos de Curitiba, que eu nunca vi coisa igual aos caras de lá. Outra pergunta bastante recorrente foi sobre o custo de vida em São Paulo. Eu dei uma pincelada sobre esse assunto antes, né? E acho que sim, em relação às coisas externas, no sentido de restaurantes, bares, rolês, é mais caro sim. É difícil sair aqui, tipo, gastar menos que R$100. Óbvio que tem exceções, eu já fiz vários passeios que custaram muito menos do que isso, se não foram quase de graça. Mas mesmo em relação à alimentação, a bebidas alcoólicas, à noite, isso eu acho mais caro. Claro, você pode ir num barzinho, né, um botecão, dá pra ir também e gastar um pouco menos, mas ainda assim acaba se gastando bastante. Mas em relação, por exemplo, ao supermercado, eu vejo que tem uma leve diferença, mas não é também tão brutal quanto a que eu pensava. Os preços, algumas coisas assim, até que regula com Curitiba. E também tem mercados mais populares. Eu tenho feito também compras um pouco mais inteligentes. Em Curitiba eu tinha tipo umas marcas que eu era fiel. Aqui em São Paulo eu tô bem mais desapegada, eu compro da marca que tá mais barata para experimentar, para ver como é que é, e tem dado certo. Talvez por isso também eu tenha economizado um pouco mais. Mas diria sim que dá uma diferença, depende muito do mercado, muito do tipo de produto, as coisas mais finas assim, né, tipo queijo, vinho, enfim, custam levemente mais caro, mas eu acho que tudo no equilíbrio no final das contas dá certo. Em relação a transporte, como eu tenho pegado muito metrô, é o preço mais ou menos do ônibus em Curitiba, e também o Uber eu acho que é levemente mais caro, mas pouquíssima coisa também, até porque aqui a gente faz distâncias muito maiores. Então o metrô acaba ficando um pouquinho mais caro, porque né, não é tipo ridículo de perto, que nem era minha casa em Curitiba no Cristo Rei, até o centro que dava tipo R$10. Aqui dá 20, 25, às vezes 30, mas assim, não é tão absurdo pelo conforto e também pela praticidade às vezes de ir, porque de fato de metrô para alguns lugares fica um pouquinho mais difícil. Eu tenho feito uma técnica meio mista. Vou até um pedaço de metrô e dei o resto de Uber e depois só volto de Uber se for à noite e assim eu vou indo e tem dado tudo certo. Mas assim, com planejamento não é tão difícil e acho também, claro, que a questão da moradia é um dos principais fatores mesmo de custo de vida mais alto. Meu aluguel aqui é mais caro, o condomínio é mais caro e é isso, né? Tem que se preparar financeiramente para estar numa cidade com custo de vida um pouquinho mais elevado. Recebi uma pergunta engraçada de uma seguidora possivelmente atenta às coisas que eu falo, né? Ela perguntou se eu senti alguma diferença na minha pele. E eu acho que eu já falei abertamente, né, que aqui em São Paulo eu estou com a pele e com o cabelo mais oleoso. E eu tenho quase certeza que isso tem a ver com a água, no caso dos cabelos especialmente, e com a poluição. A minha pele tá mais oleosa assim, quando eu vou limpar a pele, se eu passo um tônico, uma água micelar, eu vejo que sai mais sujeira, mesmo que eu não tenha passado maquiagem no dia. Então esse negócio da poluição, da qualidade do ar é muito real e por isso eu tenho cuidado da pele de maneiras diferentes por aqui. Como ela tá mais oleosa, mais suscetível, tenho feito algumas coisinhas diferentes
que em breve posso vir aqui compartilhar também no canal. E um papo que tem muito a ver com quem não mora em São Paulo ou frequenta eventualmente é a questão da violência, né, da insegurança. Isso é uma coisa que eu fico sempre pensando, porque claro que você não pode viver num mundo cor-de-rosa, em que tudo é lindo, tudo é perfeito, em que nada acontece, em que as pessoas elas estendem tapetes vermelhos para você e jogam confetinhos em formato de coração. Não, né? Estamos sim num mundo perigoso, o Brasil é um lugar perigoso de se viver no geral. Não acho que seja um privilégio só de São Paulo. Eu sei que a cidade é violenta, eu sei que a cidade é perigosa, mas quanto menos eu penso nisso, menos eu me conecto com a energia da violência e dos problemas e das coisas. O que significa que eu ando, obviamente, atenta, eu não dou bobeira, né? Não fico ali sambando, mas também que eu procuro, tipo, focar a minha energia em coisas boas, porque eu acho que a gente acaba atraindo muito, sabe, esse tipo de coisa ruim se a gente vibra na energia do medo, da insegurança e tudo mais. Então, assim, claro, eu sei que aqui é mais violento. É mais que Curitiba, talvez. Sim, com certeza é porque é maior e tem mais chances de coisas erradas acontecerem, né? É mais gente circulando, então, né, se você parar pra pensar de maneira proporcional, coisas acontecem com mais frequência. Mas eu não fico vendo noticiário, não fico ligada nesse tipo de coisa. Eu sou uma mulher sozinha aqui, sim, mas eu moro num prédio com portaria 24 horas, tenho os porteiros que, entre aspas, cuidam de mim, tenho amigos aqui, qualquer situação tenho a quem recorrer, quem chamar, tenho pessoas da minha família. Isso dá uma sensação de um pouco mais de segurança, né, de cuidado, e não dou bobeira. Eu acho que é basicamente isso, assim. Mas claro, existem regiões mais perigosas, menos perigosas, mas não dá pra dar bobeira em nenhum desses lugares. Eu moro, obviamente, num lugar que é um pouco mais tranquilo, mas ainda assim não saio com o celular sambando. Pra quê? Vou comprar pão na esquina, vou levar celular? Não preciso disso, né? Então eu vou me cuidando desse jeito e tudo fica bem. E eu acho que o principal mesmo é não ficar muito focada nisso e, tipo, pirando, porque senão a gente acaba trazendo um monte de coisa ruim pra nossa mente e pra nossa vida. Bom, e já que eu falei sobre deslocamento, essa também foi uma pergunta que aconteceu ali algumas vezes, e aí acho legal contar sobre a vida sem carro em São Paulo. Eu já tinha me preparado para isso em Curitiba, eu vendi meu carro em abril do ano passado para experimentar estar a pé lá, né? Então foi muito tranquilo. Até porque o bairro que eu morava também tinha coisas próximas, mas não tinha tudo, e não tinha também uma facilidade assim tão bacana de transporte quanto é o metrô aqui em São Paulo. Tem um metrô muito próximo da minha casa, então isso facilita muita coisa. Então acostumada eu já estava, e acho que foi muito bom ter feito isso. E eu realmente não sinto falta de carro e não teria carro aqui em São Paulo, porque o trânsito é uma loucura, são muitas horas presa nele, então pra mim não vale a pena. Mas acho que o carro só faz falta na hora tipo, de fazer uma compra grande no mercado, ou então de, sei lá, ir numa Leroy Merlin, comprar um móvel, uma coisa maior. Mas isso dá pra se virar bem, pega Uber, vai com alguém conhecido, eu vou me virando tranquila. E acho que tá sendo super assim, fácil. Tem muita coisa aqui perto de casa, tem estação de metrô perto, tem serviços, farmácia, mercado, tudo assim. Então é bem gostoso de caminhar, eu me sinto mais ativa, pra mim é bem prazeroso e não tô sentindo falta de carro. Ah, Thaís, mas como é que é o clima em São Paulo? É realmente a terra da garoa? Sim, mas Curitiba também é, né? Curitiba adora garoar, adora fazer dia cinza, nublado e chover, né? Aqui é engraçado porque o clima me lembra muito Curitiba, tipo, do nada, abre um sol, às vezes até estoura aqui a luz nos vídeos, quando eu tô com a luz natural, e tava antes, sei lá, um clima horroroso, tipo, chovendo, nublado, cheio de nuvem no céu. Então é bem aleatório, acho que tem muita questão da poluição também. Desde que eu cheguei, tem feito alguns dias bonitos, mas na maior parte os dias assim meio cinzentos, vai e vem do sol, mas aqui faz bem mais calor. Eu acho que a principal questão é essa. Curitiba, quando dá uma baixa de temperatura, baixa de verdade, tipo, cai pra 11, 12 graus no verão, né? Que é curitibano sabe. Aqui em São Paulo não. Fica ali nos 20, 18, que pra mim, que sou de Curitiba, tá ótimo. Não tem problema, 20 graus é um clima ameno, na minha opinião. Então eu acho que é isso, assim, é bem parecido no tipo, assim, da bipolaridade, mas nas temperaturas não. Aqui em São Paulo é mais quente no geral e quando tá muito calor eu sofro muito. Suo pra caramba, especialmente no metrô, assim, tipo, não venço, assim, sabe? Mas é isso, né? Acho também que faz parte aí dessa vida e pelo menos é um pouquinho mais quente, acho que é até bom, de certa maneira. Porque o tempo nublado, chovendo, ainda muito frio,
é deprimente, eu não gosto. Pergunta bem engraçada que me fizeram é se eu finalmente consegui silêncio para gravar os meus vídeos aqui em São Paulo. E eu sinto informar que a resposta é não, mas tem a ver com situações específicas, de circunstância, digamos assim. A primeira coisa é que tem um vizinho meu, 2 andares acima, que está quebrando o apartamento inteiro, reformando tudo, e aí não tem muito o que fazer, né? Quebrar faz parte do processo, e eu moro num prédio residencial que tem um regimento interno que prevê que as pessoas podem fazer esse quebra-quebra em determinados horários do dia, que, uma vez que eu trabalho em casa, são os momentos em que eu estou trabalhando. E aí o que eu faço? Estou me adaptando. Então, por exemplo, fim de dia, já está quase meio que sem luz, paciência, eu sento aqui para gravar vídeo, porque daí o quebra-quebra já parou lá em cima e eu posso ficar um pouco mais sossegada. Tem uma segunda situação também bem curiosa, é que aqui bem pertinho de casa tem uma escola infantil, acho que de pré-escola na verdade, e tem os horários que as crianças saem para o recreio, para os intervalos. E acho que eles fazem o escalonamento das turmas, então tem bastante movimento, criança rindo, jogando bola, gritando, brincando. E assim, isso faz parte do processo, né? Crianças, elas se expressam dessa maneira, então tudo bem. O que eu faço se eu preciso gravar alguma coisa bem específica, eu espero o momento em que elas estão lá dentro e aí consigo finalmente fazer ali as captações de áudio, enfim, e de imagem também, que fazem parte do meu trabalho. Mas não me incomoda no geral, assim, se está muito barulhento eu coloco às vezes uma música, faço outra coisa, ponho um pluguezinho de ouvido. E aqui embaixo também tem um bar, que é tipo um bar assim meio universitário, então ele movimenta mesmo, tipo quinta, sexta, sábado, mas aí é mais à noite. Eu já estou fazendo outra coisa, estou com a TV ligada, se eu vou dormir eu coloco também o plugue de ouvido, então não me incomoda, eles terminam cedo. Mas assim, era de se esperar que não ia ser, tipo, totalmente silencioso, coisas acontecem, é uma cidade grande, mas uma coisa que eu acho muito boa daqui é que quase não tem barulho de moto, de ônibus, de buzina, de trânsito, e eu acho que isso enlouquece muito. E também não tem barulho de avião, é bem mais à noite que passam os aviões, então é bem mais tranquilo pra mim. Tem sempre o lado positivo e negativo, o ônus e o bônus, mas dentre as situações possíveis, acho que essa que eu tô aqui é melhor. E talvez para a cidade onde eu moro sejam ali as questões um pouquinho mais adequadas. Uma dúvida bem curiosa também que surgiu foi se os paulistanos são educados, como é que é a educação deles. Inclusive teve uma menina que falou assim: "Ei, Thaís, e você já levou esporro de paulistano alguma vez?" E eu fiquei tipo, várias interrogações, porque assim, a minha experiência aqui na cidade, na maior parte das vezes, assim, esmagadora, foi muito boa, com pessoas, com atendimento, serviços. Claro, né? Pessoas cansadas, estressadas e com problemas existem em todos os lugares. Algumas transparecem mais no atendimento ao público e algumas menos. Mas aqui em São Paulo a impressão que eu tenho é assim, tá todo mundo sim cansado, tá todo mundo pilhado, estressado muitas vezes, mas eu não vejo isso interferir no atendimento. Às vezes não é tão simpático, mas ao mesmo tempo é aquilo que eu preciso. Em outros lugares, que eu não vou nem citar nomes, porque senão vai dar confusão, eu acho o atendimento uma porcaria. Acho que todo mundo parece estar fazendo um favor pra você, faz corpo mole, parece que não quer te atender, e eu acho isso péssimo. Aqui as pessoas efetivamente fazem aquilo que elas estão ali pra fazer, né? Aquele serviço, aquele atendimento, aquela profissão. E muita gente é super simpática. Se você for simpático, você conquista o coração da galera. Eu vejo que muita gente sorri, você faz uma piadinha, a galera dá risada, você cria conexões assim, tipo na padaria, nos lugares, então é legal assim. Não vejo, ó lá, só porque eu falei do barulho tem gente buzinando aqui embaixo. Mas eu não vejo isso assim, não vejo gente mal educada. Aconteceu algumas vezes, algumas pessoas serem meio ríspidas, mas pouquíssimas vezes, assim, na maior parte das vezes, acho, desculpa, e eu posso falar isso, muito mais simpáticos que os curitibanos. Perdão. E pra finalizar, a dúvida é se eu saio mais aqui do que eu saí em Curitiba. Eu acho que nesse momento a resposta é sim, porque todos os meus amigos que vieram de fora para São Paulo disseram: Thaís, teu primeiro mês em São Paulo vai ser rua, 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 você vai sentir necessidade de fazer um monte de coisa, de ter vida social, de passear. Então eu tenho saído sim mais aqui, mas tenho buscado também equilibrar meus momentos em casa, trabalhando, curtindo minha casa, com os momentos fora, até porque gasta-se mais na rua, como eu já disse antes, então acho que é bacana ter aí esse equilíbrio mesmo. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, muitos questionamentos, muitas dúvidas. Se você curtiu, deixe seu like e não se esquece de se inscrever aqui no canal. Um grande beijo e até a próxima!